Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje eu e o Vinícius estamos aqui para apresentar para vocês o nosso seminário titulado como Espectrometria de Massas aplicada aos estudos metabolômicos. Bom, eu gostaria de iniciar falando o que é metabolômica. A metabolômica, juntamente com a genômica, transcriptômica, proteômica, faz parte das ciências ômicas, né? Só que a metabolômica, ela enfoca no estudar as pequenas moléculas presentes nas amostras biológicas, conhecidas como metabólitos. Esses metabólitos pertencem a uma ampla variedade de compostos bioquímicos, como açúcares, ácidos graxos, lipídios, aminoácidos, etc. Os estudos metabolômicos possuem duas abordagens principais, que é a metabolômica alvo, conhecida como target, e a metabolômica global, conhecida como on-target. A metabolômica alvo consiste na análise quantitativa de um ou mais metabólitos pré-selecionados de uma determinada amostra. Já a metabolômica global consiste na análise qualitativa do maior número de metabólitos possíveis de serem identificados dentro de uma amostra biológica, ou seja, é uma varredura, né? A metabolômica global. Mas, independente da tipo de abordagem que fosse escolher fazer um estudo metabolômico, ambas possuem um workflow, né, um fluxo de trabalho muito parecido, que se olharmos para essa imagem aqui, eles se diferem principalmente somente no início do trabalho, que quando for uma análise alvo, nós já começamos com uma amostra pré-selecionada. Na análise global, nós começamos com uma amostra bruta. Mas a partir daí, as próximas etapas são muito parecidas. E elas consistem no preparo dessa amostra, né, que vai ser usada para o estudo metabolômico, em seguida no processo de aquisição de dados, que nessa parte então que a gente vai se usar as técnicas analíticas, né, instrumentais para fazer a aquisição dos dados de metabólico, né, dessas amostras. E em seguida, esses dados que foram adquiridos, eles vão para um processo de processamento, né, que vai ser normalmente é feito por programas como o R, como o MATLAB, entre outros. E esses programas são bons para a gente poder fazer o agrupamento dos dados obtidos, o alinhamento desses dados, a normalização desses dados, porque esses dados, depois que passam pelo processamento de dados, a gente vai fazer em cima deles uma análise estatística, que vai ser tanto univariada quanto multivariada. Então, a partir dos dados estatísticos que a gente se obtém, a gente vai pegar os metabólitos discriminantes dessas amostras e vamos levar eles para bibliotecas para fazer a identificação desses metabólitos. E aqui é outro momento que essas duas abordagens se diferenciam, porque na metabolômica global a gente vai ter que identificar metabólito por metabólito para ver o que eles podem ser. Já na metabolômica alvo, como o metabólito já foi previamente selecionado, então é ele que vai estar nesse momento. E por fim, então, esses metabólitos identificados vão ser levados para procurar se rotas metabólicas, desculpa, rotas metabólicas que sejam associadas a eles para poder confirmar a identificação dos mesmos. Consiste também aqui ressaltar que estudos metabolômicos são estudos comparativos entre amostras testes e amostras controles. Então, é a partir da variação dos metabólitos entre essas duas amostras que a gente vai ver todo o estudo metabolômico. Então, aqui apresentando para vocês uma parte do workflow, que é o foco desse seminário, que é a parte de aquisição de dados, nós temos aqui, então, os principais etapas, as principais etapas que a gente usa para esses estudos, que é, primeiro, definir qual vai ser a amostra biológica que a gente vai trabalhar, se vai ser urina, se vai ser células, se vai ser fluidos, e se a gente vai trabalhar com parasitas, com vírus, entre outros. E a partir daí fazer um preparo de amostra, né, dessas amostras biológicas e já partir para a etapa de análise instrumental, que é onde a gente faz a aquisição de dados. E na análise instrumental para metabolômicos, normalmente a gente primeiro usa uma técnica de separação, que pode ser tanto como cromatografia gasosa, como líquida, como eletroforese, e depois que a gente leva para o analisador de massas, que é a fonte de ionização e o analisador que é escolhido para tal espectrometria de massas vai depender muito do nosso objetivo do trabalho e de qual técnica de separação a gente vai estar usando no nosso estudo. Então, o foco do nosso trabalho hoje é aqui para apresentar para vocês as principais
técnicas analíticas acopladas a massas que se aparecem nos estudos metabolômicos. E a primeira delas é... Bom, a aplicação da espectrometria de massas na metabolômica, ela oferece uma grande seletividade, uma sensibilidade alta e, além disso, principalmente, o potencial de identificação dessas moléculas, o que é muito importante. Primeiro nós vamos falar da injeção direta, que consiste quando você injeta diretamente a amostra no espectrômetro de massa, sem uma separação cromatográfica antes, ou alguma outra técnica de separação. A injeção direta ela tem um alto rendimento e ela permite que esse processo seja rápido. Então, em poucos minutos, você já consegue ter um resultado, o que aumenta a repetibilidade do processo e deixa ele mais rápido. E agora eu vou falar da principal fonte de ionização utilizada, que é a AS. O processo de ionização por eletrospray, ele envolve três principais etapas, que a primeira é a produção das gotículas na ponta do capilar, a segunda é a dessolvatação da gota, e a terceira é a formação dos íons na fase gasosa. No capilar, o spray eletrostático ele passa com a solução analítica num fluxo bem baixo, de alguns microlitros por minuto. E ele está sobre um campo eletromagnético que tem uma tensão de 1 a 7 kV. E o capilar ele possui cerca de 0,1 milímetro de diâmetro interno. Esse capilar ele fica posicionado a alguns centímetros de um contraeletrodo que conduz a amostra até o analisador de massas. O campo elétrico na ponta do capilar ele gera um acúmulo de cargas na superfície do líquido por migração eletroforética, que produz uma deformação nessa gotícula. E essa deformação ela recebe o nome de cone de Taylor. À medida que o solvente vai evaporando com auxílio dos gases de nebulização e secante, há um aumento da densidade de carga nessa gota, e esse aumento da densidade vence a tensão superficial do líquido, que faz com que a gota se divida. E esse processo continua acontecendo até que reste apenas o íon na forma gasosa. A principal vantagem dessa técnica é que ela gera pouca fragmentação. Na metabolômica, a maioria dos analitos eles são identificados na forma positiva, mas também é usada a forma negativa para complementar a identificação de analitos. Bom, e o principal analisador de massas é o de ressonância ciclotrônica de íons por transformada de Fourier. E a espectrometria de massas de ressonância de ciclotron é um tipo de analisador de massa que determina a razão carga-massa com base na frequência de ciclotron dos íons com campo magnético fixo. Os íons eles são aprisionados em uma armadilha Penning, onde são excitados com suas frequências ciclotron ressonantes para um raio maior de ciclotron, através de um campo elétrico ortogonal ao campo magnético. Depois, esse campo de excitação ele é removido, e os íons, então, começam a girar na sua frequência ciclotron em fase. E esses íons, eles conduzem em carga toda vez que eles chegam perto de um par de eletrodos, que funcionam como os detectores. E aí, esse sinal resultante é chamado de interferograma, que consiste numa sobreposição de ondas senoidais. Então, o espectro de massas ele é obtido através de uma transformada de Fourier desse interferograma. Quando há uma excitação de várias espécies de íons com carga-massa diferentes, isso é chamado de excitação de banda larga, e é formada através de ondas geradoras que emitem uma varredura de frequência. Essa técnica permite uma varredura de milhares de moléculas ao mesmo tempo, o que é excelente para a metabolômica.
Então, mas embora a injeção direta no analisador de massas seja uma técnica eficiente para conseguir uma impressão dos metabólitos, ela tem algumas desvantagens, principalmente em relação aos isômeros, porque essas técnicas elas têm dificuldades para identificar esses isômeros e conseguir separar bem eles. E além disso, tem a formação de adultos, né? E a fragmentação em source, que também complica a análise. Com isso, vem se utilizando muitas técnicas de separação antes dos analisadores de massa nos estudos metabolômicos. E a nossa queridinha, né, uma das pioneiras técnicas de separação usadas nos estudos metabolômicos é a cromatografia gasosa. Essa técnica é muito importante para os trabalhos metabolômicos porque ela permite uma varredura de uma grande quantidade de metabólitos presentes em amostras biológicas. Só que ela tem um problema, que a maioria das amostras biológicas elas precisam primeiro passar por um processo de derivatização, ou seja, um processo de preparo de amostra que é longo e complexo. Então, esse é o único problema de se usar a cromatografia gasosa. Mas, se todo mundo puder fazer, se todas as amostras puderem ser feitas a derivatização, a cromatografia gasosa é uma excelente técnica para se usar nos estudos metabolômicos. Bom, e seu funcionamento se baseia praticamente como esse esquema que está apresentado nessa imagem. Primeiro, ele se inicia, né, com a introdução de uma amostra aqui no sistema de injeção, que devido às altas temperaturas desse local vai permitir com que a amostra aqui seja vaporizada. Então, em seguida, a nossa fase móvel, né, que é um gás de arraste inerte, irá então arrastar essas substâncias que foram vaporizadas para dentro da coluna, onde se contém a fase estacionária. E aí, então, dentro dessa coluna, as amostras, de acordo com suas propriedades e com suas interações com a fase estacionária, vão ser retidas e vão sair dessa coluna em tempos diferentes. E ao saírem dessa coluna, essas amostras, então, né, vão ser levadas para o espectro de massa que está acoplado à cromatografia gasosa. E lá, então, essas amostras serão ionizadas, analisadas e seguidas serão detectadas, onde serão convertidas em sinais que, por fim, será convertida em cromatograma. Pode passar. Então, focando na parte do espectroma de massa que é acoplado às cromatografia gasosa, a principal fonte de ionização que se usa é a ionização por impacto de elétrons. E conforme esse esquema apresentado aqui, ela funciona da seguinte maneira. Então, primeiro nós temos filamentos aquecidos de tungstênio e rênio aqui em cima, o qual vão formar elétrons na fase gasosa. E aí, devido ao elevado potencial que é aplicado nesse sistema, esses elétrons, então, serão acelerados e entrarão para o eletrodo com elevadas energias cinéticas. Então, esses elétrons com altas energias cinéticas, ao encontrarem com essas amostras que estão saindo da coluna cromatográfica, eles podem se colidir com elas e transferir energia interna para que elas possam se ionizar. Então, essas substâncias, depois de ionizadas, elas vão sofrer uma repulsão, por exemplo, um repele que está aqui no fundo da imagem, então elas serão guiadas para sair dessa câmara de ionização, que elas vão sair, então, entre essas placas metálicas. E aí, nessas placas metálicas, normalmente se aplicam potenciais que permitem, então, com que essas substâncias ionizadas ganhem energia cinética para poder sair da fonte de ionização e irem direto para o analisador. Pode passar. E aí, na cromatografia gasosa, o principal analisador de massa utilizados é o quadrupolo. E o quadrupolo consiste basicamente em 4 barras cilíndricas bem alinhadas, e essas barras são ligadas a potenciais elétricos de corrente contínua e de radiofrequência, o que permite com que os íons que chegam ali desloquem a sua trajetória e sofram a varredura. Então, devido aos potenciais que se aplicam nessas placas, os íons podem sofrer atração e ou repulsão, e com isso a gente consegue aprisionar os íons dentro desse analisador, o que é muito bom para metabolômica alvo, porque se ao aprisionar vários íons lá dentro, nós conseguimos fazer a varredura de um íon só, que é o íon que podemos selecionar para poder seguir para detecção.
Já na metabolômica global, normalmente a gente faz a varredura de todos os íons que chegam até esse analisador. E aí, depois de todos eles serem varridos por ele, eles vão ser detectados e, enfim, transformados em sinais. Bom, basicamente, né, em poucas palavras, é assim que funciona a espectrometria de massa dentro da cromatografia gasosa. Bom, e agora falando da aplicação da cromatografia líquida. Bom, nós já sabemos que a cromatografia líquida ela é muito utilizada e muito versátil, né? Devido à sua robustez, sensibilidade, seletividade, além dela ser de um fácil manuseio, às vezes não necessitando nem de preparo da amostra ou preparos muito simples. A cromatografia de fase reversa, ela é a mais utilizada, porque ela é utilizada para identificar compostos pouco polares ou apolares. E a cromatografia de fase reversa, ela consiste numa fase estacionária, que é a coluna, normalmente uma C8 ou uma C18, e a fase móvel, que são solventes polares e ou solventes orgânicos. Essa técnica ela é muito utilizada para amostras biológicas, já que você pode facilmente separar lipídios e metabólitos apolares. Então, basicamente, esse sistema consiste no bombeamento da fase móvel através de uma coluna cromatográfica, onde a interação da molécula com a coluna faz com que elas tenham um tempo de retenção diferente. E então, depois elas são inseridas no ionizador e depois no analisador de massas. O ionizador mais comum utilizado na LC é o ESI, porque ele possui uma ampla cobertura no metaboloma. O analisador de massa mais utilizado é o quadrupolo com tempo de voo, porque apesar dele oferecer uma resolução moderada, a velocidade de varredura dele compensa isso. Tanto que a literatura e os fornecedores, eles especificam que é melhor acoplar um quadrupolo com tempo de voo ao LC do que analisadores com maior resolução, como o Orbitrap, por exemplo, que tem um tempo de leitura menor. Bom, o Ketoff, ele usa um quadrupolo e uma célula de colisão e uma unidade de tempo de voo para produzir os espectros. Os íons mais leves aceleram mais rapidamente pelo tubo de voo até o detector. E assim é determinada a razão carga-massa. O Kitoff, ele, ele permite que você consiga fazer análises MS-MS. Portanto, eles são frequentemente utilizados tanto para metabolômica alvo quanto para metabolômica global. E a integração com a separação da mobilidade iônica também permite que você adicione uma nova dimensão analítica, fazendo com que seja possível você identificar e separar melhor os isóbaros de matrizes complexas, tendo assim uma melhor identificação dos metabólitos. Other high-resolution mass spectrometry systems utilize chromatographic and mass separations technologies. The new Synapse G2S high-definition MS system also uses the extra dimension of ion mobility separations to maximize selectivity and confidence in results. High chromatographic resolution and mass resolution are essential for achieving high coverage and mass spectral data quality. However, the additional dimension of ion mobility rapidly separates ions with the same exact mass, providing far greater analytical peak capacity and conformational measurements. High-definition MS to the E collects exact mass data for both molecular and fragment ion data on every detectable component, without discrimination or pre-selection. Every mass is measured, and spectra for each component generated with unparalleled selectivity, by aligning retention time and drift time. Your sample is completely catalogued in a single... Bom, a última técnica de separação muito utilizada na metabolômica que iríamos abordar nesse trabalho é a eletroforese capilar. A eletroforese capilar é uma excelente técnica para separar metabólitos iônicos. Então, ela complementa a cromatografia gasosa e a cromatografia líquida. E a eletroforese capilar acoplada à espectrometria de massas consiste basicamente nessa interface
que é onde pode-se fazer o acoplamento do tubo capilar da eletroforese, onde se faz também um acoplamento de um tubo onde há um bombeamento de líquido auxiliar e um tubo onde se passa o gás nebulizador. Então, o funcionamento, né, desse acoplamento é basicamente como a solução eletrolítica contendo os íons que se deslocaram dentro do tubo capilar da eletroforese, né, devido à corrente elétrica aplicada ali, chega nessa interface e é diluída com um líquido auxiliar que é adicionado. Então, se forma uma nova solução na extremidade desse tubo, que será levada, então, para a fonte de ionização. E a principal fonte de ionização utilizada nessa técnica é a ACE, que já foi citada anteriormente. Bom, então essa interface, né, de acoplamento da eletroforese e da espectrometria de massa é necessária porque ela diminui a tensão superficial dessa solução, além de permitir com que o pH ali se estabilize e permitir com que se formem gotículas menos carregadas dentro da fonte de ionização. E, então, para chegar nesse processo aqui de acoplamento, houve vários trabalhos onde o acoplamento não deu certo, né? Então, depois que essa solução vai ser ionizada pela fonte de ionização, ela vai seguir para o analisador, para o detector, como as demais técnicas de espectrometria de massas. E aí cabe ressaltar, então, como eu falei, que a principal fonte de ionização usada na eletroforese capilar acoplada a massas é a ACE, e aqui o principal analisador é o quadrupolo ou Kitov, que também já foi apresentado anteriormente. Então, com isso, nós concluímos, então, as principais técnicas que são usadas na aquisição de dados para os estudos metabolômicos, que é a espectrometria de massas por injeção direta, a espectrometria de massa acoplada à cromatografia gasosa, a espectrometria de massa acoplada à cromatografia líquida e a espectrometria de massa acoplada à eletroforese capilar. Bom, e com isso nós fazemos uma aplicação de um estudo metabolômico, no qual se usou a maioria dessas técnicas que foram apresentadas aqui para aquisição de dados metabolômicos. Esse estudo metabolômico consistiu basicamente em avaliar como que os parasitas da leishmania estão criando resistências aos antimônios, que são os principais fármacos utilizados para o tratamento da leishmaniose. Então, eles fizeram culturas, né, com parasitas de leishmania, e aí dentro de algumas culturas eles colocaram alguns antimônios, e dentro de outras não, para fazer então a amostra teste e a amostra controle. E a partir dessas amostras eles seguiram então para os estudos metabolômicos. E aí, pode passar. E aí o nosso foco então aqui é apresentar como essas multiplataformas analíticas juntas permitiram maior varredura dos metabólitos presentes nessa amostra. Porque se a gente olhar para esse diagrama de Venn aqui, ao somar os metabólitos que foram identificados aqui, nós temos 61 no total. E dentre esses 61, somente 10 foram identificados por duas técnicas ao mesmo tempo. E pelas três técnicas ao mesmo tempo, nenhum deles foi identificado. Ou seja, se tivesse feito somente uma técnica para fazer a varredura dos metabólitos dessa amostra, estaria faltando muita coisa, mas com a inserção de 3 técnicas juntas, a varredura ficou muito mais completa. E aí, aqui embaixo, para poder trazer mais claramente como é que foram esses resultados apareceram, dentro do LCMS, os principais resultados que apareceram foram os ácidos graxos em maior quantidade, depois foram os aminoácidos, e por último foram os esfingolipídios. Já para o CMS, olha, as principais substâncias, os principais metabólitos que foram identificados aqui foram os peptídeos e aminoácidos, seguido por esses ácidos orgânicos e pelas purinas, piridinas e conjugados. Já na cromatografia gasosa, os principais também foram os aminoácidos, só que nesse caso aqui não iônicos, né, na forma volátil, foram também identificados em grande quantidade os carboidratos e esses outros em menores quantidades. Então, isso aqui é mesmo para exemplificar para vocês como que é importante na metabolômica fazer o uso de diferentes plataformas analíticas, porque pode ser que por uma plataforma eu tenha boa varredura, mas a outra complementa o meu resultado com coisas que eu não conseguiria identificar por uma só. Pode passar. Então, com isso, nós podemos concluir nosso trabalho das vantagens e desvantagens de cada uma dessas técnicas para os estudos metabolômicos. Bom, a técnica de cromatografia gasosa, as vantagens delas é a repetitibilidade, ou seja, se eu fizer
a análise da minha amostra bruta várias vezes, é muito provável que os cromotogramas obtidos vão ser muito parecidos. Então, eu posso fazer várias repetições da minha análise, né? Também a detectabilidade é muito boa, e sem falar que nós temos bibliotecas muito boas para identificar os metabólitos que saem dos cromotogramas gasosos, porque temos hoje a biblioteca de fim, a biblioteca NIST, então se você usar os parâmetros estabelecidos por eles, aquela parte lá de identificação de metabólitos fica muito mais fácil, porque a gente já pode jogar lá direto e ver se os nossos espectros vão bater ou não com o que está na biblioteca. A desvantagem dessa técnica, como eu já citei lá em cima, é que o elevado tempo de preparo de amostra, né, a derivatização dessas amostras biológicas para serem analisadas. E sem falar que a cobertura não é muito ampla em comparação com as demais técnicas. Bom, em relação à cromatografia líquida, as vantagens dela é que ela é versátil, né? Ela exige pouquíssimo preparo de amostra, como o Vinícius falou. Ela também, a repetibilidade dela é ótima e ela permite altas resoluções se a gente acoplá-la com um bom analisador de massas. Essas resoluções são excelentes, inclusive. Já as desvantagens é que, para poder fazer uma varredura de um diferente metabólitos, a gente precisa de usar diferentes colunas. Então, tem aquela questão, né, de ficar trocando coluna, isso exige tempo. E também um problema é que, se eu quiser fazer uma identificação correta dos metabólitos, já que aqui não tem as bibliotecas, eu preciso usar padrões e preciso fazer a fragmentação desses metabólitos, o que já não é necessário na cromatografia gasosa, até porque lá, automaticamente, por causa da fonte de ionização, as moléculas já são fragmentadas também, né? E a eletroforese capilar, as vantagens dela é que ela também permite altas resoluções, isso se estiver acoplado a um bom analisador de massa, é uma análise muito rápida e exige pouquíssimo volume de amostra. Já a desvantagem é que a repetibilidade é baixa, porque depende do tempo de migração, né, dos íons dentro da eletroforese, então nem sempre pode ser igual, porque depende da viscosidade do meio. Ela é menos sensível em relação aos demais, e também para fazer a identificação dos metabólitos lá no final da etapa da metabolômica, vai requerer um curso de padrões ou a fragmentação desses metabólitos para a gente ter certeza dos metabólitos que foram identificados. Então, com isso, pode passar. Então, com isso, nós fechamos nosso trabalho e queremos agradecer a atenção de vocês até aqui.